Falando um pouquinho sobre a IN 77, que é a Instrução Normativa 77, e os impactos que ela tem nos laticínios. O que isso muda para o laticínio? A primeira coisa ela coloca alguns parâmetros de controle que têm que ser aplicados na gestão do dia a dia e principalmente na qualidade do leite. Qual é a primeira grande modificação? A utilização de métodos padronizados, de métodos rastreáveis e de métodos que tem que ter os seus resultados comprovados. Esse é o primeiro aspecto que muda em termos da IN 77. Falando um pouquinho mais dos métodos de análise, então nós temos, com a introdução da IN 77, a primeira coisa, a colocação de alguns métodos oficiais. Esses métodos oficiais, eles têm a ver principalmente com os métodos de controle de composição centesimal, células somáticas e contagem bacteriana total. Esses métodos, eles têm uma referência da ISO e da FIO-IDF, que são os métodos que têm que ser seguidos como referência pelos laticínios. Na prática, você não precisa usar os mesmos métodos, mas você precisa usar métodos que você conheça o desvio desses métodos em relação ao método de referência. Isso é o que diz, inclusive, na Instrução Normativa de Qualidade do Leite, que você, se usar um método de referência, você tem que, um método rápido de referência, você tem que entender o desvio desse método em relação ao método oficial, que é o método de referência. Na parte de análise de resíduos de drogas veterinárias, ou mais especificamente que nos interessa dos antimicrobianos, o que muda para você? Muda que você tem dois aspectos que foram colocados. O primeiro deles, a análise de rotina de pelo menos 2 famílias de antibióticos diariamente, em cada volume que você recebe, em cada compartimento que você recebe, você deve realizar essa análise. E por que em cada compartimento? Porque muitas vezes, se você pegar e analisar só o volume completo ou uma amostra combinada, você pode tanto provocar contaminação dessas amostras, dos outros compartimentos, como não detectar, e esse é o maior espírito da legislação, compartimentos que estão com resultados positivos. Por isso, a questão da separação. A intenção do legislador é que você analise cada compartimento para ter certeza que apenas aquele compartimento não está contaminando os outros ou não está deixando de ser analisado e sendo escondida uma contaminação pelo efeito de diluição. Então isso é bastante importante. E outra coisa que se introduz com a IN 77, a obrigação do plano de autocontrole, e no plano de autocontrole cada indústria tem que montar o seu sistema de controle de drogas. E como é que você monta esse sistema de controle de drogas? Você tem que ter um método para analisar isso daí. Ou a IN 77 não deixa aberto qual é esse método, mas deixa que você escolha um método para analisar. Então você tem a opção. Para quem tem todos os recursos, normalmente ele faz o quê? Eu posso analisar tudo de todos os tipos, só que aí você vai ter bastante trabalho e bastante custo. Ou você utiliza um método que é definir o plano amostral, definir a sua população que você está recebendo, fazer uma análise de risco, fazer um mapeamento de risco e fazer a aplicação de um método de trabalho adequado tanto à sua necessidade quanto ao seu orçamento. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o que controlar? Primeira pergunta, e para responder isso você tem que ter um mapeamento. Quais as principais drogas que são vendidas na sua região? Quais as principais drogas que são utilizadas para bovinos na sua região? E mais importante, quais resíduos estão chegando no seu laticínio? Porque não é porque uma droga é vendida que ela necessariamente tem que ser mal utilizada ou tem que receber leite com resíduo. Então ela pode ser muito vendida, muito utilizada, mas ela pode ter incidência nenhuma na sua região, porque o pessoal segue adequadamente a bula e a necessidade de descarte. Ou pode acontecer outra coisa, também já temos notícias sobre isso.
muitas vezes, apesar de a gente ter o produtor e os veterinários seguindo tudo que indica a bula, ainda assim acontece a ocorrência de resíduos. Pode acontecer muitas vezes, por exemplo, do medicamento ter um veículo diferente, e outra coisa que também às vezes não é levada em consideração, a capacidade de cada animal em reter ou expelir ou secretar aquela droga de forma diferente. Não se esqueçam da seguinte coisa: a maioria dos estudos que existem sobre a utilização de drogas foram feitos fora do Brasil. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, uma vaca americana, ela pesa 50% a mais do que uma vaca brasileira. É muito maior. Ela produz até 4 vezes mais leite em média do que a vaca brasileira. A vaca brasileira nós devemos estar na média 12 quilos por animal dia. A vaca americana está entre 40 a 45 quilos por animal dia. Então, tudo isso também afeta a capacidade de secreção dessa droga, da forma como a droga é eliminada no leite. Isso tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes não basta só você ter o estudo ou o pessoal seguindo adequadamente o que diz a bula e todos os procedimentos. Mesmo assim, você pode ter resíduo. Então, por isso é importante que você tenha esse controle. Isso te mostra também a questão do que controlar e como controlar. Aí vem a parte que você tem que ter um pouco mais de ciência no processo. Ou você, por exemplo, você tem 200 produtores de leite que te entregam 200 mil litros de leite. Você pode fazer as 200 análises ou pode dividir os lotes de leite em determinados volumes e fazer um controle. Mas o que isso vai te custar? Provavelmente vai te custar muito dinheiro. Porque se você fizer uma análise estratificada desses produtores, normalmente o que acontece? 30 produtores, um exemplo, pode estar te entregando 80% do volume desse leite. Então, aonde você vai olhar com maior atenção? Desses 30 produtores, porque os demais, eles vão te entregar um volume significativamente menor, porém, os 170 produtores vão precisar de um controle menor. Ah, mas pode acontecer de ter resíduo e esse resíduo contaminar, sem dúvida. Mas isso daí, o plano analítico também te ajuda a fazer o controle. Você pode fazer uma estratificação, você pode fazer uma conjugação, você pode fazer um pool de produtores que vai te ajudar também a encontrar esse tipo do balanço entre o que analisar, a frequência, com o orçamento que você tem também, porque normalmente o que acontece nas empresas é que o orçamento é limitado, então você tem que usar com inteligência, com racionalidade esse recurso para diminuir a ocorrência de erros e maximizar o investimento que você está fazendo. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a legislação brasileira ela segue o Códex. O que acontece é que muitas vezes na escolha do kit, você opta por utilizar um kit que segue outro tipo de legislação. E aí você começa a ter problema. Um exemplo, se eu pegar a legislação americana, ela fala basicamente no controle de beta-lactâmicos e tetraciclinas. E por que ela fala só desses dois? Porque as outras drogas nos Estados Unidos não é permitida para o uso em bovinos produtores de leite. Então, se eu pego um kit americano para detecção de quinolonas em leite, qual é o limite de ação ou o limite aceitável? A tolerância, 0. Quanto menor, melhor. Então, você pega um kit que tem tolerância de 2 partes por bilhão para fazer a detecção. E condena um leite, por exemplo, no Brasil, em que o limite da legislação brasileira é 100. Esse limite é 60 vezes, 50 vezes mais rígido que a legislação brasileira. E está condenando um leite sem necessidade. Então, por isso o aspecto da legislação também é importante quando você escolhe um kit. A mesma coisa, por exemplo, se você escolher um kit que tem uma aplicação no mercado russo. No mercado russo, os limites, dependendo da droga, é muito menor do que o limite brasileiro. Vou dar o exemplo da tetraciclina. Lá o limite da tetraciclina é de 10 partes por bilhão. E na legislação brasileira é de 100. Então o que acontece? Você comprou um kit russo, analisou para fazer análise de tetraciclina e está reprovando o leite.
sem necessidade, completamente em desacordo com a legislação brasileira. É a mesma coisa se você compra um kit com a legislação americana para analisar quinolonas, ou sulfas, que é a mesma coisa. Lá as sulfas também são proibidas. Você descarta um leite com 2 ppb, 5 ppb, sendo que a legislação brasileira é 100. Então, por isso é importante você ter esse tipo de informação na hora da escolha do seu método. Você tem que levar em consideração a legislação aplicável e onde esse kit foi desenvolvido e qual legislação ele atende. O kit não é ruim nem bom. Significa o seguinte, ele foi desenvolvido para uma necessidade específica. Por isso que nós aqui da Somaticel trouxemos os kits da BioEasy para atender a legislação brasileira na sua maioria. Existem clientes que querem atender outras legislações, mas a gente dá toda a orientação de que ele tem que seguir basicamente a legislação brasileira. Para quê? Para não desperdiçar o produto, para que não haja descarte desnecessário de leite. Voltando na questão do plano de trabalho. O que é importante quando você monta o plano de trabalho? Essa coleta de informações e quais informações você vai precisar para montar esse plano de trabalho. Nós aqui na Somaticel já criamos, com a nossa experiência, vários modelos que você pode se beneficiar e utilizar já para te facilitar o trabalho de coleta de dados e de criação desse tipo de plano. Então, baseado nessa questão, nesse conhecimento, nós criamos vários modelos de trabalho, vários planos de trabalho que estão à sua disposição. Basta que você entre em contato conosco que a gente já tem tudo isso pronto para atender a sua demanda, entender qual o perfil mais adequado. Você coleta os dados, a gente te ajuda a fazer a análise e você monta seu plano. E o que é importante quando você está montando o seu plano? A questão da fundamentação científica. Por quê? Você tem que estar embasado com um processo científico para essa coleta de dados. Não adianta fazer essa coleta de qualquer forma, ou porque é bom, ou porque os outros estão fazendo. Você precisa ter esse embasamento, porque um fiscal, um auditor, um fiscal do Ministério da Agricultura, um auditor de terceira parte, ou o seu cliente que está comprando o produto de você, pode pedir alguma coisa especificamente. Então, o que é importante? O embasamento científico. E também nós aqui da Somaticel temos todo esse trabalho feito exatamente com embasamento científico, com planos que são sustentáveis a partir do quê? De dados e fatos para te ajudar nessa tomada de decisão. E o que é mais importante quando você está fazendo a montagem desse plano? A questão da análise de riscos. Como você faz essa análise de risco? Como você coleta esses dados? Como você faz as perguntas certas? E através do resultado que você tem desse mapeamento, como você toma a decisão. Então, montar essa matriz de análise de risco, como você fazer essas perguntas e como você dimensionar os riscos, também é muito importante. Essas ferramentas também estão à disposição de você. A gente ajuda vocês com o nosso suporte a montar esse plano de uma forma também baseada na ciência, com fundamentação, para que você responda a todos os questionamentos de uma auditoria oficial ou de terceira parte. Um ponto muito importante quando a gente fala nisso, como já citamos, é a questão de qual legislação nós estamos aplicando. O importante é, o Brasil segue a legislação basicamente do Códex incorporada na legislação brasileira. Para isso é importante que você tenha as seguintes garantias. Quais são os conceitos básicos? Falso negativo. O kit não pode ter falso negativo. O que é o falso negativo? A droga está presente, mas o kit não responde que não há a ocorrência dessa droga e não tem violação de legislação. Esse é o pior dos casos, porque você vai entrar com antibiótico positivo na sua produção. Então, nós aqui trabalhamos com todos os kits que nós temos à disposição aqui, é a garantia de não termos falsos negativos. O falso positivo, o que é o falso positivo? A droga não está presente, mas o kit responde como positivo. Qual a principal interferência nesse aspecto? Composição do leite, gordura alta, proteína alta, que pode interferir, porque a fita não sobe, o resultado não chega até o final, e muitas vezes dá o resultado, inibe a reação entre o conjugado e o anticorpo com a proteína, ou células somáticas altas que também podem inibir. Então, o falso positivo também é muito ruim, porque você
tem indicação que vai descartar leite sem ter necessidade. Então isso também, nos nossos kits, a ocorrência disso é um nível baixíssimo. O terceiro ponto, a questão do falso violativo. O que é o falso violativo? Esse sim pode ocorrer. Eu tenho análise, o resultado dá positivo, mas ele está abaixo da legislação e o leite não precisaria ser condenado. É possível, se você tiver um bom estudo, se você fez o rastreamento, se você fez análise do produtor, também saber se isso é um resultado falso violativo ou se nós temos apenas o efeito de diluição. Ou ainda uma outra coisa que é importante, dependendo do nível do resultado, nós ainda temos o resultado muito próximo do limite, que com a utilização do leitor, você pode fazer o julgamento desse leite e dizer o seguinte: olha, eu tenho isso aqui no limite, o resultado está positivo e pela legislação o leite poderia entrar. Aí vem a outra coisa, muitas vezes por questões da política da empresa, você não quer correr o risco. Ok, não é esse o ponto que nós não estamos aqui para discutir a questão se você vai correr o risco ou não. A questão é se o leite atende ou não à legislação. E nesse aspecto, todos os nossos kits, quando você tiver o resultado no limite, como toda a nossa detecção é abaixo do limite da legislação, a gente tem a condição também de dizer que esse leite no limite pode ser utilizado porque ele não viola a legislação. Então esse é um ponto bastante importante. Um ponto muito importante que a gente sempre tem que levar em consideração é a questão da condenação de leite. É uma pergunta sempre recorrente. O que acontece na questão da condenação do leite? Quando você tem um resultado positivo, você vai fazer a condenação do leite, sempre vem o questionamento do método, que ele pode ser hipersensível, que ele tem uma sensibilidade muito além da legislação. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: primeiro, esse método, ele atende a qual legislação? Se o método está desenhado para a legislação brasileira, a chance dele ter hipersensibilidade já diminui muito. A segunda pergunta: o leite que nós estamos analisando, ele é o leite de um animal, de uma vaca, ou é leite de conjunto? Por que isso é importante? Se eu estou analisando o leite de um animal, essa questão do método ser hipersensível, ela deve ser colocada, porque o que acontece? Como nós já explicamos também, muitas vezes a forma de desenho da eliminação da droga, ela seguiu modelos que são adaptáveis a outros países e que no Brasil podem não ser os mesmos. Então isso pode ter algum impacto. Mas se o leite é de mistura, essa questão praticamente já está descartada, porque já houve o efeito da diluição. E se o leite de um animal contaminou o leite de 2, 3, 10, 100 animais, não cabe falar na questão de hipersensibilidade do método. Até porque a legislação ela fala em limites máximos de resíduos que são aplicáveis a cada um dos animais e que por uma questão prática e econômica e de viabilidade, você não tem como fazer a análise de cada animal por uma questão econômica. Então, se convencionou que você tem um volume de análise para ser feito. Então, dessa forma, quando eu tenho um caminhão contaminado, ocasionado, por exemplo, por um animal, essa questão da hipersensibilidade do método, na prática não é aplicável, a não ser que nós estejamos falando de um método que obedeça a uma legislação, por exemplo, a americana, quando você fala em sulfo ou quinolona, que pede ausência, e aqui no Brasil o limite seja 100. Aí você teria como falar. Não é o caso dos métodos da Bioeasy que nós comercializamos aqui no Brasil, até porque a gente já trouxe os métodos para atender a legislação específica do Brasil. Tá? Então esses seriam os principais pontos. Caso você tenha alguma dúvida específica e queira maiores detalhamentos nessa questão da condenação do leite, nós temos trabalhos que já escrevemos sobre isso e também a gente pode fazer um trabalho específico e escrever especificamente sobre a sua dúvida.